Olá, imagina só poder dar uma espiadinha no futuro. Ver se aquela grande ideia vai dar certo antes de gastar meses de trabalho e um dinheirão? Pois é exatamente isso que o método Sprint promete. Um jeito de testar conceitos e resolver problemas gigantes em apenas 5 dias. Bora entender como essa mágica funciona. Olha, toda equipe já deve ter passado por isso. Surge uma ideia que parece genial, mas o caminho para saber se ela funciona de verdade, nossa, parece longo, caro e cheio de risco. Como é que a gente sabe se vale a pena apostar tudo antes de começar? E o que geralmente acontece? Aqueles debates sem fim, sabe? Que não chegam a lugar nenhum. Reunião atrás de reunião que só suga a energia de todo mundo e, no fim, um lançamento que é praticamente um tiro no escuro. É um processo que queima tempo, dinheiro e, o que é pior, né? A motivação da equipe. Mas olha só, existe um atalho. O livro Sprint mostra um processo de 5 dias, que nasceu lá dentro do Google e que funciona quase como uma máquina do tempo. A ideia é genial de tão simples. Em vez de passar meses construindo algo, a equipe cria um protótipo que parece de verdade em um único dia. Para quê? Para ver como os clientes vão reagir lá no futuro, antes mesmo de escrever uma linha de código sequer. Porque o grande desafio, no fundo, não é ter ideias, é saber em quais delas vale a pena investir. E o Sprint foi pensado exatamente para isso, para cortar todo o ruído e achar respostas de verdade. A beleza do método está toda na sua estrutura super focada. Cada dia tem uma missão bem clara. Na segunda, a gente mapeia o problema e define um alvo. Terça é dia de desenhar soluções, sem medo de errar. Quarta é quando a decisão difícil acontece. Na quinta, a equipe vira uma mini fábrica de protótipos. E sexta? Sexta é o dia da verdade, quando a ideia finalmente encara clientes reais. A primeira fase do Sprint é toda sobre criar um alinhamento total. É o seguinte, antes mesmo de pensar em solução, a equipe inteira precisa concordar sobre qual é exatamente o problema que eles estão tentando resolver. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Lembra do filme Apollo 13? No meio daquela crise toda, o diretor de voo vai lá e desenha um mapa bem simples no quadro, mostrando a trajetória da nave. Aquele desenho colocou todo mundo na mesma página. No Sprint, o mapa visual faz exatamente a mesma coisa. Ele simplifica o que é complexo e mantém a equipe focada no que importa de verdade. E o mais legal é que essa lógica funciona para qualquer tipo de desafio. Dá uma olhada. À esquerda tem o mapa da Savioke, mostrando a jornada de um robô entregando um item num hotel. À direita, a Blue Bottle Coffee, mapeando a experiência de um cliente novo comprando café. Nos dois casos, a equipe transformou um processo complicado numa história visual, fácil de entender e de discutir. Aí, durante a discussão, as ideias, os problemas, tudo vai sendo anotado em post-its. O princípio aqui é trabalhar sozinho, mas juntos. Cada um anota suas próprias ideias e depois o grupo organiza tudo por tema na parede. Isso é ótimo, porque garante que todas as vozes sejam ouvidas, não só as de quem fala mais alto. Beleza, mas com tanta ideia boa na mesa, como é que se decide? É aí que entra uma das regras de ouro do Sprint para acabar com aquela discussão que nunca termina, a votação por pontos. Funciona assim. Todo mundo vota, mas o decisor, que é uma pessoa-chave definida lá no comecinho, tem o voto de Minerva, o supervoto. Pode até soar meio, sei lá, antidemocrático, né? Mas a verdade é que isso garante que o time não fique empacado, sabe? Garante que todo mundo saia da sala com um rumo definido. E esse poder de tomar decisões rápidas e focadas faz a gente pensar. Qual seria aquele problema ou aquela grande ideia aí no seu trabalho que está parada há meses? Pensa aí e conta pra gente aqui nos comentários. Que desafio seria resolvido com um sprint? E aproveita para ativar as notificações e não perder os próximos conteúdos. Bom, com uma direção clara em mãos, o próximo passo é construir um protótipo. Mas calma, não estamos falando de um produto pronto, funcionando. O objetivo aqui é criar uma fachada, uma casca, algo que pareça real o suficiente para provocar reações de verdade nos usuários. E para isso, o livro traz um conceito fantástico. O protótipo precisa ter a qualidade cachinhos dourados. Lembra da historinha? O mingau não podia ser nem muito quente, nem muito frio. Aqui é a mesma coisa. Se o protótipo for simples demais, ninguém leva a sério. Se for complexo demais, é um desperdício de tempo. Ele precisa parecer real na medida certa para a pessoa esquecer que aquilo é um teste e dar um feedback sincero. E assim como a Pixar planeja cada cena dos seus filmes, a equipe do Sprint cria um storyboard. Cada tela, cada clique, cada interação que o cliente vai ter com o protótipo é desenhada, quadro a quadro. Isso força a equipe a pensar em todos os detalhes da experiência antes de construir qualquer coisa e ajuda a achar problemas muito antes deles acontecerem. E então chegamos na sexta-feira, o dia mais importante do Sprint.
é quando a teoria encontra a realidade e o protótipo é colocado nas mãos de clientes de verdade. 8. O que será que significa esse número? Bom, foram 8 especialistas, 8 grandes editoras que olharam para o manuscrito de um livro chamado Harry Potter e disseram: não, obrigado, isso aqui não vai funcionar. Só que aí, um desses editores, já meio sem esperança, entregou as primeiras páginas para a filha dele de 8 anos, a Alice. A reação dela foi imediata, foi puro entusiasmo. Uma única usuária do público-alvo enxergou o potencial que 8 especialistas não conseguiram ver. E essa história captura perfeitamente a mágica da sexta-feira. Para que ficar adivinhando o que o mercado quer se a gente pode simplesmente observar? O método diz que com apenas 5 entrevistas com clientes reais já dá para aprender muito. Ver as pessoas interagindo com o protótipo, nossa, se aprende mais em um dia do que em meses de reunião. No fim das contas, o grande valor de um sprint não é acertar de primeira sempre, é aprender. Aprender de um jeito absurdamente rápido. Pensa bem, em uma única semana a equipe troca a especulação por dados reais, responde perguntas que poderiam levar meses, evita o risco de investir numa ideia furada e, talvez o mais importante de tudo, sai do processo com um caminho claro para seguir e com um sentimento de união, de propósito. Se essa nossa análise te ajudou a entender melhor o poder do método Sprint, deixa sua curtida aqui no vídeo e não esquece de seguir o canal Pneuma BR para não perder outras explanações como esta. E para a gente fechar, fica a reflexão. O que uma equipe poderia aprender em apenas 5 dias que mudaria completamente o rumo dos próximos 5 meses de trabalho. O sprint é um lembrete poderoso de que as respostas mais importantes muitas vezes não estão tão longe. Elas só precisam de um atalho para a gente conseguir encontrar. Obrigado e até a próxima.